Por que a ansiedade não vai embora sozinha e como o estoicismo te ensina a lidar com ela? A ansiedade volta porque encontra espaço dentro de você, não porque o mundo insiste em atacá-lo. Ela se alimenta daquele intervalo quase invisível entre o que você imagina e o que de fato acontece. É um movimento interno que cresce sem alarde, tomando forma enquanto você tenta manter a aparência de controle. Você acredita que está lutando contra problemas externos, mas a verdadeira luta acontece na forma como sua mente interpreta cada possibilidade, cada detalhe, cada incerteza. A ansiedade não é barulhenta no começo. Ela se instala como um pensamento comum, um pequeno incômodo, algo que você poderia ignorar se tivesse clareza. Só que essa clareza raramente está presente quando mais importa, porque a mente humana tem o hábito de correr para o futuro, enquanto ao corpo permanece preso no presente. É nesse descompasso que a ansiedade se fortalece. A filosofia estoica e o pensamento cartesiano surgem como uma espécie de estrutura interna capaz de corrigir esse desalinhamento. Eles ensinam que o caos emocional não vem de circunstâncias, mas da falta de direção mental. A mente indisciplinada se antecipa ao que não aconteceu e se desespera pelo que talvez nunca aconteça. Já a mente treinada observa, filtra, questiona e só então reage. O contraste entre essas duas posturas define quem vive refém do próprio medo e quem finalmente recupera o controle. Este vídeo começa expondo essa diferença fundamental. Ao longo da jornada, você vai entender por que a ansiedade não desaparece por vontade própria e por que ela responde imediatamente quando você muda o modo como enxerga o mundo. Esta introdução abre a porta para um caminho de lucidez, onde você aprende a detectar os gatilhos invisíveis, desmontar interpretações distorcidas e construir um tipo de força interior que não depende do que acontece lá fora. A partir daqui, cada capítulo aprofunda esse mecanismo e mostra como transformá-lo em disciplina emocional e clareza racional. O instante em que a ansiedade nasce. A ansiedade nasce antes de você perceber sua presença. Ela surge naquele intervalo minúsculo entre um pensamento e o julgamento que você faz dele. Não é o acontecimento em si que dispara o desconforto, mas o significado que sua mente atribui sem pedir sua permissão. Esse instante é tão rápido que parece invisível. Você sente o impacto, mas não enxerga a origem. Quando finalmente percebe, o pensamento já se expandiu, já ganhou força, já ocupou território suficiente para controlar seu estado emocional. A ansiedade se aproveita da consciência distraída porque uma mente desatenta não questiona o próprio fluxo e aceita tudo o que aparece como se fosse verdade. Para entender esse processo com clareza, imagine o primeiro segundo em que algo inesperado acontece. Uma mensagem, um silêncio prolongado, uma dúvida financeira, um atraso, um erro, um olhar diferente. Antes mesmo de refletir, você sente a tensão no corpo. Seu peito aperta, o estômago se contrai, a respiração fica mais curta. Parece que foi o evento que provocou tudo isso, mas o nascimento real da ansiedade aconteceu um nível antes. Ele ocorreu no instante em que sua mente interpretou aquele fato como ameaça, perda, rejeição ou risco. O evento foi apenas um gatilho. A reação foi fabricada dentro de você. Os estoicos chamavam essa interpretação inicial de impressão. Para Epicteto, não é a impressão que causa sofrimento, mas o assentimento imediato, quando você aceita aquela impressão como verdade absoluta. É nesse ponto que a ansiedade ganha passagem. Ela se infiltra durante o momento em que você reage antes de compreender. Uma mente treinada, ao contrário, cria um pequeno espaço entre o acontecimento e o julgamento. Esse espaço é onde reside a liberdade interior.
É onde a ansiedade perde velocidade, é onde a lucidez começa. Descartes via esse processo de outra forma, mas com a mesma lógica fundamental. Para ele, a clareza e a distinção são as bases do pensamento confiável. A ansiedade nasce quando você perde ambas. Você reage ao que não entende com nitidez, mistura fatos com hipóteses, interpreta sensações como evidências. A mente ansiosa opera como um laboratório caótico que produz conclusões apressadas. Uma pequena dúvida vira certeza de ameaça. Um atraso vira rejeição. Uma sensação física vira catástrofe iminente. O pensamento se distorce e arrasta sua percepção junto com ele. Quando você não observa esse primeiro instante, a ansiedade se multiplica sem resistência. Ela ganha força porque você não viu o nascimento dela e por isso acredita que ela é maior do que realmente é. Ao aprender a identificar o momento preciso em que o pensamento tenta assumir o comando, você começa a interromper o ciclo. Não é um combate contra emoções, mas um reposicionamento da consciência. É como acender uma luz em um quarto que parecia cheio de sombras irreconhecíveis. Nada mudou fora de você, mas tudo mudou dentro. Este capítulo existe para revelar a importância desse micro-instante. Ele é pequeno, mas define todo o restante. A ansiedade cresce na escuridão da reação automática. A clareza nasce quando você volta a ser autor do próprio julgamento. Nos próximos capítulos, você vai entender o que alimenta essa interpretação distorcida e como transformá-la em um ponto de força, em vez de vulnerabilidade. A ilusão do controle absoluto. A ansiedade se fortalece quando você tenta garantir um domínio que nunca foi seu. Quanto mais você busca controlar tudo, mais tudo parece escapar pelas frestas. A mente ansiosa acredita que só encontrará paz quando o cenário estiver perfeitamente alinhado, como se a vida fosse um conjunto de peças que você pudesse ajustar manualmente. Mas esse desejo de previsibilidade é exatamente o que cria o desequilíbrio interno. Você tenta impedir qualquer surpresa, qualquer imprecisão, qualquer possibilidade de falha. E essa tentativa gera tensão, porque o mundo não foi feito para obedecer às suas expectativas. A ilusão de controle nasce da ideia de que você pode antecipar o que ainda não aconteceu. A cada possibilidade, sua mente constrói cenários, cria respostas, imagina rotas alternativas, ensaia conversas e desenha futuros que talvez nunca existam. Esse processo dá uma sensação temporária de segurança, mas também produz exaustão. Controlar pensamentos, emoções, decisões e até reações alheias se torna um esforço contínuo. Você sente como se estivesse segurando o teto do mundo com as próprias mãos, sempre com medo de que tudo desabe caso relaxe por alguns segundos. Os estoicos enxergavam esse movimento como uma das raízes mais profundas da inquietação humana. Para eles, tentar controlar o que não depende de você é desperdiçar energia mental e emocional. Quando Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não tinha poder sobre eventos externos, ele não estava se rendendo, mas se libertando. Ao se concentrar no que realmente podia fazer, eliminava o peso desnecessário que esmagava a tranquilidade. A ansiedade perde força quando você retorna ao limite do seu poder real. Descartes, por sua vez, entendia o controle por outro ângulo, mais interno e racional. Para ele, o que pode ser controlado é o próprio processo de pensamento. A clareza surge quando você ordena a mente antes de tentar ordenar o mundo. A confusão nasce quando você tenta arrumar o externo enquanto o interno está desalinhado. Controlar o mundo sem controlar a si mesmo é como tentar estabilizar um navio movendo apenas a água ao redor. A lógica cartesiana não elimina o caos, mas ensina um método para não ser governado por ele.
A ansiedade cresce quando você acredita que sua segurança depende de previsões perfeitas. Ela se fortalece quando você confunde preparação com vigilância obsessiva. Você imagina que pensar demais é uma forma de proteção, quando na verdade é uma forma de aprisionamento. O excesso de controle não impede problemas, ele cria novos. Ele rouba energia, distorce percepções e torna sua mente hiperalerta a qualquer mudança mínima, como se cada detalhe fosse sinal de perigo. A liberdade emocional começa quando você admite a fragilidade natural do mundo. Esse reconhecimento não é fraqueza, é maturidade. Quando você solta a necessidade de controlar o futuro, começa a controlar a si mesmo. E é aí que a ansiedade deixa de comandar sua visão e passa a ser uma reação observada, compreendida e dissolvida. A vida não precisa ser previsível para ser administrável. Ela precisa apenas ser encarada com sobriedade e foco naquilo que realmente depende de você. Este capítulo te prepara para o próximo passo. Entender como a percepção, e não o evento em si, molda o que você sente. A partir daqui, você vai perceber que a ansiedade não nasce do mundo, mas do modo como você o enxerga. A lei estoica da percepção. Nada desperta ansiedade até que você permita que isso aconteça por meio da sua interpretação. A mente humana não reage aos fatos de maneira direta. Ela reage à leitura que faz deles. Dois indivíduos podem enfrentar o mesmo acontecimento e ter respostas completamente diferentes, porque a percepção funciona como uma lente que revela ou distorce a realidade. Quando essa lente está limpa, você enxerga os fatos como eles são. Quando está impregnada de medo, pressa ou insegurança, você vê ameaças onde não existem e transforma pequenas incertezas em grandes riscos. Os estoicos chamavam esse filtro de juízo. Não era o mundo que causava sofrimento, mas o julgamento precipitado, exagerado ou irracional que a mente fazia do que acontecia. Epicteto insistia que o problema não estava nos eventos, mas na opinião que você formava sobre eles. O mesmo silêncio que para um é uma pausa natural, para outro é sinal de rejeição. A mesma mensagem não respondida que para um é apenas um detalhe cotidiano, para outro é ameaça de perda. A ansiedade depende exatamente dessa capacidade de distorcer percepções simples até que se tornem esmagadoras. Essa lei se torna ainda mais poderosa quando você a observa com a clareza cartesiana. Para Descartes, o pensamento só é confiável quando é claro e distinto. Quando a percepção se mistura com emoções fortes, o pensamento perde nitidez. A mente passa a operar por suposições automáticas e não por avaliações racionais. Você confunde sensação com evidência, impressão com realidade, hipótese com fato, e essa confusão abre espaço para estados emocionais que parecem inevitáveis, mas são resultados de interpretações mal examinadas. A ansiedade ganha força quando você reage primeiro e pensa depois. Ela se alimenta do hábito de tomar a impressão inicial como verdade absoluta. Você sente um aperto no peito e imediatamente conclui que algo está errado. Você percebe uma mudança no comportamento de alguém e interpreta como ameaça. Você imagina um cenário futuro e assume que ele é inevitável. Tudo isso acontece não porque os fatos exigem essa resposta, mas porque sua percepção está condicionada a enxergar risco antes de enxergar possibilidade. A lei estoica da percepção também revela um ponto essencial. A mente tende a ampliar tudo aquilo que observa com medo. Quando você olha para uma situação com insegurança, sua percepção aumenta os detalhes que confirmam essa insegurança. Você passa a interpretar palavras neutras como críticas, atrasos como rejeição, incertezas como desfechos negativos. A lente distorcida te convence de que está protegendo você, quando na verdade está te envenenando lentamente. Ao aplicar essa lei conscientemente,
Você aprende a separar o que está acontecendo do que sua mente está criando. Você treina a habilidade de perceber sem dramatizar, de observar sem concluir, de sentir sem se perder. A percepção se torna uma ferramenta, não uma armadilha. Você descobre que é possível olhar para um acontecimento e dizer a si mesmo que ainda não sabe o que aquilo significa. Essa simples postura dissolve boa parte do pânico antecipado e devolve seu poder de julgamento. Neste capítulo, o que importa não é apenas entender a lei, mas sentir seu impacto no cotidiano. Quando você percebe que a ansiedade depende da interpretação e não do fato, você recupera uma liberdade que parecia distante. Essa lucidez se tornará ainda mais importante no próximo capítulo, onde você verá como a imaginação, quando descontrolada, transforma percepções frágeis em monstros que parecem reais. O inimigo criado pela imaginação. A mente sem direção transforma possibilidades neutras em ameaças imaginárias. A ansiedade cresce nesse terreno fértil, onde aquilo que poderia acontecer se torna mais real do que aquilo que está acontecendo. O que começa como um pensamento passageiro evolui para uma narrativa completa, construída com detalhes que jamais foram confirmados, mas que ganham força porque a imaginação funciona como um amplificador emocional. A mente cria imagens, diálogos, cenários e desfechos que parecem sólidos, mesmo que não tenham qualquer fundamento. Você começa a reagir não ao mundo, mas à história que sua própria mente escreveu. A imaginação indisciplinada opera como um artista que pinta sombras onde não há objetos. Ela usa a falta de informação para preencher lacunas com medo. Quando você se preocupa com algo que ainda não existe, a mente oferece o pior desfecho possível como forma de proteção. Esse mecanismo evolutivo deveria servir para antecipar perigos reais, mas hoje ele trabalha contra você, porque a maior parte das ameaças não é física, e sim interpretativa. O corpo reage como se estivesse em risco, mesmo quando o risco é apenas uma hipótese. O coração acelera, o estômago se fecha, os músculos se tensionam, como se o perigo estivesse presente, quando na verdade está apenas sendo imaginado. Os estoicos entendiam esse movimento como uma das maiores fontes de sofrimento humano. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ao observar a mente humana, ele percebia como o medo se alimenta da capacidade de prever e como essa previsão, quando não é guiada pela razão, se transforma em tortura emocional. O problema não é imaginar. O problema é imaginar sem direção. Uma imaginação guiada pela disciplina produz criatividade, clareza e antecipação inteligente. Uma imaginação guiada pelo medo gera pânico, confusão e ações impulsivas. Descartes também reconhecia o perigo da imaginação sem método. Para ele, a distinção entre o que é imaginado e o que é compreendido de forma clara é essencial para evitar equívocos. Quando você não separa essas categorias, cria conclusões precipitadas que influenciam suas emoções como se fossem verdades. A imaginação passa a comandar o julgamento e o julgamento reage como se estivesse sob ataque. A ansiedade cresce porque sua mente não consegue mais diferenciar hipótese de realidade. A imaginação descontrolada cria um ciclo fechado. Você imagina algo negativo, reage emocionalmente, interpreta essa reação como sinal de perigo real e reforça a crença de que o cenário negativo era verdadeiro. O corpo responde ao que a mente inventa, e essa resposta física parece provar que a ameaça existe. A mente, então, continua alimentando o mesmo tipo de pensamento, criando um labirinto mental onde você se perde. A saída só aparece quando você volta a questionar aquilo que imaginou como se fosse fato. Este capítulo revela uma verdade central. A ansiedade não depende da realidade,
mas da narrativa interna que você permite crescer. A imaginação pode ser sua aliada ou sua prisão. Quando você aprende a observar o que está imaginando, sem aceitar automaticamente como verdade, coloca limites no medo e reduz o domínio da ansiedade. A mente deixa de ser um campo aberto para fantasias destrutivas e passa a ser um espaço organizado, onde cada pensamento precisa ser examinado antes de ganhar autoridade. Guardar essa consciência é fundamental para o próximo passo. Depois de entender que a imaginação pode fabricar inimigos inexistentes, você será capaz de enxergar como esse processo cria ruído interno suficiente para enfraquecer seu julgamento. É esse ruído que abordaremos no capítulo seguinte. O ruído interno que enfraquece o julgamento. O ruído interno é uma força silenciosa que distorce a sua percepção antes que você consiga perceber o quanto ela já influenciou sua mente. Ele não aparece como um grito evidente, mas como uma sucessão de pensamentos fragmentados que se misturam sem ordem. Esse barulho mental não destrói de uma vez, ele desgasta, ele corrói a clareza de dentro para fora. Você tenta se concentrar no que importa, mas sente que sua atenção escapa como água entre os dedos. O corpo está presente, mas a mente está ocupada com cenários, medos, lembranças, suposições e impulsos que se atropelam. Esse acúmulo de pensamentos não filtrados cria uma névoa que obscurece até decisões simples. A ansiedade depende desse ruído para sobreviver. Quando o silêncio interior desaparece, qualquer estímulo externo ganha volume emocional. Uma palavra neutra ganha peso. Um atraso comum vira preocupação. Um gesto alheio se transforma em sinal de rejeição. A mente barulhenta não consegue avaliar nada com sobriedade. Ela reage antes de compreender e conclui antes de analisar. É como tentar enxergar o fundo de um lago enquanto a superfície está agitada. Não é possível ver o que existe lá embaixo, não porque não exista, mas porque a turbulência impede a visão. O julgamento perde precisão. E com isso, você perde a capacidade de escolher o que realmente quer fazer. Marco Aurélio observava esse fenômeno como um dos maiores inimigos da tranquilidade. Ele insistia na necessidade de retornar à própria mente com firmeza, não para lutar contra pensamentos, mas para ordená-los. A disciplina interior começava ao reconhecer que não se pode pensar bem quando se pensa demais. O excesso de cogitação não ilumina, ele confunde. Ele cria uma tempestade mental que faz você reagir como se estivesse cercado, mesmo quando está seguro. O ruído interno funciona como um filtro sujo que altera tudo o que passa por ele. Até as experiências neutras ganham tonalidade emocional exagerada. Descartes também via esse ruído como uma interferência perigosa entre a razão e a verdade. Para ele, o pensamento só alcança confiabilidade quando é trabalhado em partes, com calma, distinção e método. Uma mente ruidosa não tem método. Ela não distingue, ela mistura. Ela pega fragmentos de medo e os une a suposições. Ela pega um detalhe e transforma em certeza. Ela tenta raciocinar, mas se perde entre impulso e lógica. Uma mente nesse estado não decide. Ela reage, e toda reação automática tende a piorar aquilo que já estava difícil. Esse ruído tem origem em duas fontes principais. A primeira é a falta de vigilância interior. Quando você não observa o próprio fluxo mental, ele se torna caótico. A segunda é a tentativa constante de evitar desconfortos. Ao fugir de pensamentos incômodos, você cria outros ainda mais intensos. A mente começa a trabalhar em excesso para proteger você daquilo que você não quer enfrentar. Ela tenta preencher lacunas com hipóteses, tenta antecipar problemas, tenta alertar para riscos que talvez nem existam.
O resultado é um volume mental que impede qualquer percepção clara. O ruído interno também prejudica sua capacidade de permanecer no presente. Ele puxa você para o passado, tentando resolver o que já terminou, ou empurra você para o futuro, tentando resolver o que ainda nem começou. Esse movimento constante impede que você veja o que realmente está ao seu redor. A ansiedade encontra força quando você não está completamente no momento atual. Cada segundo de ausência mental abre espaço para interpretações distorcidas. A falta de presença amplia o que deveria ser pequeno e ignora o que precisa de atenção real. A disciplina estoica é construída exatamente para silenciar esse ruído, não por repressão, mas por organização. Quando você aprende a observar um pensamento antes de aceitá-lo, o ruído diminui. Quando você aprende a respirar antes de reagir, a turbulência diminui. Quando você escolhe focar no que está ao seu alcance, o caos perde espaço. O silêncio interior não aparece por acaso. Ele é cultivado como uma habilidade. A mente treinada cria ordem e com ordem vem estabilidade. O julgamento volta a ser confiável, a percepção volta a ser precisa, a ansiedade perde a base onde se apoiava. Este capítulo revela a importância de domesticar esse barulho interno antes que ele se torne sua voz dominante. No próximo capítulo, você verá como a razão cartesiana pode separar com precisão aquilo que é fato daquilo que é imaginação, devolvendo força e sobriedade ao seu julgamento. A arte cartesiana de separar pensamentos de fatos. Você sofre mais pelo que imagina do que pelo que realmente acontece. Esse é o ponto central onde a ansiedade cria raízes profundas. A mente acredita em tudo o que pensa e transforma hipóteses em evidências, suposições em verdades e sensações em diagnósticos conclusivos. Quando você não separa pensamento de fato, tudo ganha o mesmo peso. Tudo parece urgente, tudo exige resposta imediata. Esse hábito produz uma vida emocional instável, onde cada impressão é tratada como uma ameaça real. A clareza desaparece porque a mente abandona o critério e reage ao que ela mesma inventou. Descartes reconhecia essa fragilidade humana e desenvolveu um método para lidar com ela. Para ele, nada deveria ser aceito como verdade até que fosse examinado com rigor. A clareza e a distinção eram as bases do pensamento sólido. Se algo não é claro, não está pronto para ser julgado. Se algo não é distinto, não deve influenciar suas emoções. Quando a ansiedade domina, esse princípio desaparece. A mente mistura sensação com realidade, conjectura com fato, impulso com lógica. Você sente medo e assume que existe risco. Você sente desconforto e assume que algo está errado. Você sente incerteza e interpreta como fracasso iminente. Essa fusão é o combustível da ansiedade. Os estoicos também compreendiam essa dinâmica. Epicteto insistia que a primeira defesa contra o sofrimento é questionar a impressão inicial. Você não deve acreditar automaticamente no que a mente apresenta. Deve perguntar o que é fato, o que é interpretação e o que é simplesmente projeção. Esse questionamento cria um intervalo que destrói a velocidade da ansiedade. Quando você separa um pensamento do evento real, a emoção perde força. O medo diminui porque ele já não pode se esconder atrás da confusão. A arte cartesiana de separar pensamento de fato não é intelectual, é prática. Ela exige que você confronte suas próprias conclusões e pergunte se aquilo que sente corresponde ao que realmente está acontecendo. Exige que você reconheça a diferença entre um dado objetivo e uma narrativa subjetiva. Exige que você perceba que muitas das suas reações não estão ligadas ao mundo, mas ao significado que você atribuiu a ele.
Essa distinção cria uma espécie de solo firme dentro da mente, onde você pode pisar sem ser engolido por interpretações distorcidas. Quando você aprende a aplicar esse método no cotidiano, percebe que a maioria dos pensamentos ansiosos não sobrevive ao exame racional. Eles se dissolvem quando confrontados com perguntas simples. Você descobre que aquela sensação física que parecia perigosa era apenas cansaço. Aquele comportamento alheio que parecia rejeição era apenas distração. Aquele medo que parecia inevitável era apenas um cenário imaginado. A diferença entre pensamento e fato devolve à mente a sobriedade que a ansiedade tenta roubar. Essa prática também fortalece o autocontrole emocional. Quando você não reage automaticamente ao que pensa, ganha tempo para escolher como quer agir. A mente treinada não se deixa levar pela primeira impressão. Ela avalia, organiza, filtra e só então responde. Esse processo reduz a impulsividade e aumenta a estabilidade interior. Você deixa de ser comandado pelos pensamentos e passa a comandá-los. Essa mudança altera sua relação com o medo, porque você entende que nem toda sensação precisa ser seguida e nem todo pensamento precisa ser obedecido. A arte cartesiana não anula emoções. Ela impede que emoções se tornem tiranas. Ela devolve ao pensamento o posto de comandante, não de refém. Quando você separa o que é real do que é imaginado, se liberta da prisão das interpretações automáticas. A ansiedade perde autoridade porque você deixa de tratá-la como mensageira da verdade e passa a tratá-la como hipótese a ser examinada. Esse é o momento em que você começa a recuperar controle não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. No próximo capítulo, você entenderá como esse discernimento interno revela o ciclo de fuga que alimenta o medo, e como encará-lo se torna a chave para romper o padrão que mantém a ansiedade viva. O ciclo de fuga que alimenta o medo. Fugir do medo não traz alívio, traz dependência. A ansiedade cresce toda vez que você evita um desconforto, porque a mente interpreta a fuga como confirmação de que aquele desconforto era de fato perigoso. Esse é o ciclo silencioso que transforma situações comuns em ameaças aparentes. A lógica é simples. Quando você evita algo, seu corpo sente alívio imediato, mas sua mente aprende que só está segura porque você fugiu. Esse alívio enganoso reforça a crença de que enfrentar seria insuportável. Com o tempo, o medo precisa de cada vez menos estímulo para se manifestar. O que começou como um incômodo vira pânico antecipado, e o que era apenas desconfortável se torna intransitável. Os estoicos enxergavam esse movimento como uma das maiores ilusões do comportamento humano. Para eles, o sofrimento não vinha do desconforto em si, mas da interpretação exagerada que se formava quando alguém tentava escapar do incômodo. Enfrentar o que incomoda fortalece a mente. Evitar o que incomoda enfraquece. Epicteto dizia que ninguém se torna firme mantendo distância dos desafios. A firmeza se constrói exatamente no contato direto com aquilo que parecia ameaçador. Cada vez que você encara algo que evitava, a mente registra a experiência como evidência de que você é mais capaz do que imaginava. Essa lógica também aparece no raciocínio cartesiano. Para Descartes, a clareza não nasce da distância. Ela nasce da observação direta, da análise honesta, do confronto com o fato em vez da fuga do fato. Quando você evita algo, perde a chance de examinar com precisão o que realmente está acontecendo. Sua mente continua presa a hipóteses, e hipóteses não resolvidas se transformam em fantasias cada vez mais distorcidas. A fuga cria um território onde a imaginação reina sem contraditório, e esse território se expande a cada vez que você cede. O ciclo de fuga funciona assim.
Você sente incômodo, evita o incômodo, sente alívio, e esse alívio alimenta a ansiedade que estava tentando evitar. A fuga parece solução, mas constrói uma estrutura psicológica frágil, onde qualquer desafio vira sinal de ameaça. Você começa a se proteger de situações que não exigem proteção e a recuar de experiências que poderiam ampliar sua força interior. O desconforto não desaparece quando você o evita. Ele apenas espera uma nova chance para retornar, agora mais forte. A coragem não nasce da ausência de medo. Ela nasce da decisão de caminhar em direção ao que causa medo. Os estoicos treinavam essa postura diariamente, aproximando-se voluntariamente de situações desconfortáveis, para expandir a tolerância emocional. A prática não era castigo, mas educação moral. Ao escolher enfrentar o que incomoda, você educa sua mente a resistir. E ao resistir, ela se fortalece. A fuga ensina que você é fraco. O confronto ensina que você é capaz. Muitas ansiedades modernas existem não porque são impossíveis de enfrentar, mas porque nunca foram enfrentadas com atenção. Uma conversa adiada vira ameaça. Uma tarefa acumulada vira fardo gigante. Uma verdade evitada vira fantasma. Nada disso precisaria crescer se fosse encarado no estado inicial. O enfrentamento não precisa ser heróico, precisa ser honesto. A mente aprende com pequenas ações. Cada passo em direção ao desconforto reduz o tamanho dele e aumenta o tamanho da sua presença interior. Este capítulo revela um princípio decisivo. A ansiedade não se desfaz com fuga, ela se desfaz com exposição consciente. No próximo capítulo, você entenderá como esse movimento de enfrentamento desmonta a identidade falsa criada pela ansiedade e permite que você recupere a visão correta de quem realmente é. A identidade falsa construída pela ansiedade. Quando a ansiedade se repete com frequência, ela começa a moldar a maneira como você se enxerga. A mente cria uma identidade baseada em emoções passageiras e passa a tratá-las como características permanentes. O que era apenas um estado momentâneo se transforma em narrativa pessoal. Você deixa de dizer, estou ansioso, e começa a dizer, sou ansioso. A diferença parece pequena, mas muda completamente a relação que você estabelece consigo mesmo. A emoção vira identidade. A reação vira definição. O medo momentâneo vira uma lente fixa, através da qual você interpreta a própria capacidade. A identidade falsa nasce quando a mente, confusa, tenta organizar sensações intensas sem o apoio da razão. Você sente tensão física, interpreta como fraqueza e repete essa interpretação até que ela se torna crença. Você enfrenta um momento difícil, acredita que tem menos força do que realmente possui e repete essa conclusão até que ela se torna verdade interna. A mente cria um retrato distorcido e começa a tratá-lo como se fosse um espelho fiel. Essa imagem reduzida de si mesmo é um dos combustíveis mais fortes da ansiedade, porque tudo parece grande demais para alguém que acredita ser pequeno. Os estoicos eram incisivos ao afirmar que ninguém deve construir sua identidade a partir de estados emocionais transitórios. Para Marco Aurélio, a mente deve ser lembrada de que emoções são movimentos, não naturezas. Um movimento não define o que você é. Ele apenas revela o que você está sentindo naquele momento. Sêneca reforçava que a alma humana é mais ampla do que qualquer aflição momentânea. Quando você acredita que é fraco, você não está descrevendo sua essência, mas apenas uma impressão condicionada pelo medo. A identidade falsa nasce da repetição dessas impressões não questionadas. Descartes também alertava para esse risco, ainda que em outro contexto. Para ele, construir qualquer certeza sem examinar suas bases é abrir espaço para erro.
Quando você aceita a própria ansiedade como identidade, está construindo uma crença sem método, sem clareza e sem fundamento. Está tomando conclusões emocionais como verdades racionais. E a mente, acostumada a repetir o que acredita, passa a agir conforme essa identidade reduzida. Você fala menos, arrisca menos, tenta menos. Quanto menos você tenta, mais provas sua mente encontra para sustentar a ideia de incapacidade. A profecia se cumpre porque foi acreditada. A identidade falsa fabricada pela ansiedade cria um ciclo de autoproteção exagerada. Você evita tarefas por acreditar que não consegue, evita conversas por acreditar que vai falhar, evita oportunidades por acreditar que não está pronto. Cada evitamento reforça a narrativa, e cada reforço torna essa narrativa ainda mais convincente. A mente cria uma versão de você que não corresponde ao que você foi, nem ao que poderia ser. Ela cria um personagem frágil e te convence a viver como ele. A ansiedade não precisa te derrotar diretamente. Ela apenas precisa fazer você acreditar que já está derrotado. Romper essa identidade exige um movimento interno simples, mas profundo. Examinar a origem das conclusões que você tirou sobre si mesmo. Perguntar se elas nasceram da razão ou do impulso. Perguntar se elas foram construídas a partir de fatos ou de estados emocionais. Perguntar se você realmente é a pessoa que a ansiedade descreve ou se apenas se acostumou a vestir essa máscara. A mente treinada não aceita definições sem questionamento. Ela investiga, reorganiza, reinterpreta. Ela devolve ao eu verdadeiro aquilo que a ansiedade tentou roubar. Quando você começa a desmontar essa identidade falsa, percebe que sua força sempre esteve presente, apenas escondida sob camadas de confusão. Você começa a retomar ações que antes pareciam impossíveis. Percebe que cada pequena vitória enfraquece a narrativa antiga e fortalece uma identidade mais alinhada com quem você realmente é. A ansiedade perde poder quando você deixa de tratá-la como personalidade e passa a tratá-la como experiência. A partir desse ponto, sua relação consigo mesmo muda de forma definitiva. No próximo capítulo, você verá como, após desmontar essa identidade frágil, torna-se possível construir a calma como disciplina e não como esperança. A tranquilidade deixa de ser acidental e se torna uma prática deliberada. A disciplina da calma voluntária. A calma não surge como um presente espontâneo. Ela é construída. Ela exige a mesma disciplina que você usa para fortalecer um músculo ou aprender uma habilidade nova. A ansiedade prospera quando você trata a tranquilidade como algo que deveria aparecer naturalmente, quando, na verdade, ela precisa ser cultivada com intenção. A mente tende ao caos quando deixada solta. Ela salta de pensamento em pensamento, reage a estímulos mínimos e assume possíveis ameaças como reais. A calma voluntária é o movimento oposto. É a decisão de direcionar a mente em vez de ser arrastado por ela. Os estoicos sabiam disso e treinavam a serenidade como parte fundamental da vida prática. Para eles, a calma não era a ausência de emoção. Era a presença de domínio, era a capacidade de manter sobriedade, mesmo quando o mundo parecia instável. Essa serenidade não surgia por mágica, surgia por treinamento contínuo. Era um exercício diário de observar pensamentos, regular impulsos e escolher a resposta, em vez de reagir automaticamente. A calma voluntária era uma forma de sabedoria aplicada, uma expressão concreta do autodomínio. Descartes também defendia essa disciplina, ainda que por meio de outra linguagem. Para ele, a mente deve ser guiada por clareza e ordem. Se o pensamento se desorganiza, a emoção se torna caótica. A calma cartesiana não é sentimental, é estrutural.
Ela nasce da capacidade de organizar ideias e focar no que está diante de você com lucidez. Quando a mente está ocupada demais tentando prever o futuro, perde a consistência do presente. A calma voluntária é o retorno ao agora, onde a realidade é administrável e onde as decisões podem ser tomadas com firmeza. A calma exige prática justamente porque a ansiedade é imediata. Ela chega antes da reflexão. Ela ocupa espaço sem pedir permissão. Ela tenta convencer você de que agir com pressa é a única forma de se proteger. A disciplina da calma surge quando você percebe que pressionar a si mesmo não resolve nada. Respiração curta não resolve. Pensamento acelerado não resolve. Impulso não resolve. Apenas o retorno à presença cria o terreno para respostas sábias. Uma mente calma enxerga o que uma mente agitada não consegue ver. Esse treinamento não começa enfrentando grandes desafios, mas pequenos momentos. É no instante em que você sente o corpo apertar que você escolhe desacelerar a respiração. É no momento em que a mente tenta correr para o pior cenário que você decide retornar ao fato concreto. É quando o impulso tenta comandar que você escolhe observar antes de agir. Cada ato deliberado de calma enfraquece a ansiedade. Cada minuto de atenção plena devolve estabilidade ao pensamento. A calma se torna hábito, e hábitos moldam identidades. A calma voluntária não elimina dificuldades, mas altera a forma como você se relaciona com elas. Quando você aprende a manter a lucidez, mesmo sob pressão, percebe que nenhuma emoção é grande o suficiente para dominar alguém que sabe permanecer presente. Você não controla o mundo, mas controla a maneira como se posiciona diante dele. Essa postura muda tudo. Ela transforma tensão em clareza, confusão em direção, medo em contenção. A calma passa a ser uma ferramenta, não um sentimento passageiro. A disciplina da calma voluntária rompe o ciclo automático de ansiedade, porque introduz um novo padrão, o da escolha. A mente deixa de reagir por instinto e passa a responder com consciência. Esse é o ponto de virada. Quando você percebe que pode dominar o próprio ritmo interno, descobre que nenhuma emoção tem autoridade total sobre você. E essa descoberta altera permanentemente sua relação com o medo. No próximo capítulo, vamos explorar como essa calma disciplinada se combina com a aceitação racional da realidade, criando uma base mental sólida que não se dobra ao que está fora do seu controle. A filosofia de aceitar a realidade sem se render a ela. Aceitar a realidade não significa ser derrotado por ela. Significa enxergá-la com a clareza necessária para agir com força, sobriedade e direção. Muitas pessoas confundem aceitação com passividade. Acham que aceitar é desistir. Acham que aceitar é abrir mão da própria vontade. Mas a aceitação racional defendida pelos estoicos não era resignação, era libertação. Era o reconhecimento de que lutar contra o que já é não muda nada. O conflito interno contra fatos imutáveis só desgasta, só aumenta a ansiedade, só tira a energia que deveria ser usada no que realmente depende de você. A ansiedade muitas vezes nasce da resistência ao que já aconteceu ou ao que já está acontecendo. Você se incomoda porque algo não saiu como planejou. Você se irrita porque uma pessoa não correspondeu ao que esperava. Você se agita porque a vida não seguiu o roteiro que gostaria. Essa luta interna contra a realidade cria tensão permanente. É como empurrar uma parede esperando que ela ceda. Você investe energia, tempo e emoção, mas nada se move. O desgaste aparece não porque o mundo está errado, mas porque a mente se recusa a aceitar o que está diante dela. Marco Aurélio repetia a si mesmo que o universo segue seu curso e que cabe ao ser humano harmonizar-se com ele, não guerrear contra ele.
Esse princípio parece simples, mas exige maturidade emocional. Aceitar que algo aconteceu significa abrir espaço para agir sobre o que ainda pode ser feito. Significa parar de tentar alterar o passado e começar a agir no presente. Quando você luta contra o inalterável, você perde. Quando você aceita, você se reposiciona. Essa mudança de postura transforma caos em foco e ansiedade em ação lúcida. Descartes também enxergava essa distinção, ainda que em outra linguagem. Para ele, clareza é ter coragem de encarar o que é, sem distorções e sem ilusões. A razão não pode operar no terreno da negação. Ela precisa de fatos, precisa de contexto, precisa de um ponto firme onde possa apoiar o raciocínio. Quando você nega a realidade, cria um terreno instável que impossibilita qualquer decisão sensata. Aceitar a realidade não é ceder ao destino. É estabelecer o ponto inicial a partir do qual a razão pode agir. A ansiedade perde força quando você aceita aquilo que não pode alterar, porque a aceitação encerra a briga interna. A mente para de desperdiçar energia com o impossível e começa a investir no que é possível. Essa mudança é profunda. Ao aceitar a realidade, você remove o peso da teimosia emocional. Deixa de tentar corrigir o incorrigível e passa a corrigir a si mesmo. A vida flui, não porque fica mais fácil, mas porque você deixa de nadar contra correntezas que não mudam. Aceitar a realidade é também aceitar a imperfeição. É compreender que a vida não precisará ser perfeita para ser administrada. É assumir que haverá imprevistos, falhas, atrasos, rejeições e mudanças de rota. E ainda assim, você pode manter firmeza, direção e dignidade. A aceitação racional é o alicerce do autodomínio. Ela cria um espaço interno onde você pode agir com liberdade, porque não está mais preso à tentativa inútil de controlar o incontrolável. Essa postura não leva à apatia, leva à ação inteligente, leva à capacidade de escolher o que fazer com o que existe, em vez de gastar energia tentando apagar o que já se tornou fato. A aceitação liberta a mente de um conflito invisível e abre portas para decisões claras. A ansiedade, que antes se alimentava de resistência, perde território. No próximo capítulo, você verá que essa clareza abre espaço para algo ainda mais profundo. Escolher conscientemente a narrativa interna que vai guiar suas emoções e suas ações. O poder de escolher sua narrativa interna. Nada na sua vida muda enquanto a história que você conta para si mesmo permanece a mesma. A ansiedade depende dessa narrativa silenciosa que acompanha cada pensamento, cada interpretação, cada lembrança e cada expectativa. Muitas pessoas não percebem que falam consigo mesmas o tempo todo, não em voz alta, mas por meio de conclusões automáticas, suposições constantes e julgamentos que se repetem como um eco. Essa narrativa molda a forma como você reage ao mundo. Ela define sua coragem, sua fragilidade, sua visão de futuro e até a maneira como você interpreta o presente. A mente ansiosa não apenas sente medo, ela narra o medo. Ela descreve cenários futuros como tragédias inevitáveis. Ela reconta fracassos antigos como provas de incapacidade. Ela cria diálogos internos, onde você sempre perde, sempre falha, sempre decepciona. Essa narrativa fica tão repetida que se torna convincente, não porque seja verdadeira, mas porque se tornou familiar. A familiaridade emocional faz parecer que a história interna é uma representação fiel da realidade, quando, na verdade, é apenas um roteiro mal escrito pela própria ansiedade. Os estoicos alertavam constantemente sobre esse poder interno. Para eles, não era possível alcançar tranquilidade enquanto a mente narrava a própria vida com distorções.
A sabedoria começava pela capacidade de retificar a fala interior. Marco Aurélio escrevia para si mesmo exatamente por esse motivo, para corrigir a narrativa antes que ela definisse suas emoções. Ele sabia que a mente só é estável quando a história interna é honesta, clara e alinhada com a realidade, e não com o medo. Descartes também reconhecia esse ponto, ainda que sem tratá-lo como narrativa. Para ele, o pensamento precisa ser examinado antes de ser aceito. Uma narrativa interna só é confiável quando passa pelo crivo da clareza e da distinção. Quando você aceita qualquer história produzida pela mente, sem questionamento, vive sob o comando de conclusões precipitadas. A razão perde o trono e a emoção assume o controle. A ansiedade prospera nessa inversão de hierarquia mental. A narrativa interna também influencia diretamente seu comportamento. Quando você repete a si mesmo que algo dará errado, você age como se já estivesse derrotado. Quando repete que não é capaz, você hesita. Quando repete que não merece, você recua. A mente trata a narrativa como instrução. Ela transforma palavras internas em decisões externas, e decisões moldam destinos. A ansiedade não precisa derrubar você. Basta convencê-lo de que você não tem força. É a narrativa que faz esse trabalho. Mudar essa narrativa não significa inventar histórias positivas ou forçar otimismo artificial. Isso seria apenas substituir uma ilusão por outra. A mudança verdadeira acontece quando você decide contar a si mesmo a realidade com sobriedade. Quando deixa de repetir medos como verdades e passa a examinar cada conclusão com rigor. Quando aprende a dizer a si mesmo que não sabe o futuro e que não precisa prever o pior. Quando aprende a lembrar que muitas das histórias que a ansiedade conta são apenas hipóteses emocionais, não diagnósticos racionais. A narrativa interna é uma ferramenta poderosa porque define a direção do seu olhar. Se a história que você repete destaca fraqueza, você só vê fraqueza. Se destaca risco, você só vê risco. Se destaca incapacidade, você só vê impossibilidades. Mas quando a narrativa destaca responsabilidade, lucidez, foco e ação, a mente começa a agir a partir desses princípios. A história muda a percepção e a percepção muda a postura. Neste capítulo, o objetivo é que você perceba que não é espectador da própria narrativa, é autor. A história que você repete não precisa continuar sendo a história que você vive. Você pode revisá-la, corrigir distorções, retirar exageros, incluir clareza e restaurar a verdade emocional que foi perdida pelo medo. A ansiedade diminui quando a narrativa interna deixa de reforçá-la. E a partir dessa mudança, torna-se possível enfrentar não apenas o presente, mas também o futuro, sem pânico. No próximo capítulo, vamos aprofundar essa relação entre narrativa e futuro, mostrando como a mente cria pânico ao se antecipar ao que ainda não existe e como o estoicismo dissolve esse medo com presença e racionalidade. O antídoto estoico contra o pânico do futuro. O futuro não assusta porque é desconhecido. Ele assusta porque a mente tenta preenchê-lo antes da hora. A ansiedade cria pânico quando você acredita que precisa antecipar todos os cenários possíveis para se proteger. Esse impulso parece racional, mas é um engano profundo. A tentativa de controlar o que ainda não aconteceu rouba a estabilidade do presente e transforma o tempo em inimigo. O que deveria ser apenas possibilidade se torna ameaça. O que deveria ser planejamento se torna tortura emocional. O futuro deixa de ser espaço de criação e se torna campo de batalha imaginário. Os estoicos entendiam esse movimento e alertavam que o sofrimento não nasce do que virá, mas do que você projeta sobre o que virá. Marco Aurélio lembrava que os eventos futuros ainda não têm forma e que a mente humana é que lhes dá contorno.
Ele insistia que grande parte do medo desaparece quando você diferencia o que existe do que ainda é apenas conjectura. Essa distinção é crucial, porque a ansiedade não reage ao fato, mas à fantasia que a mente construiu. É essa fantasia que cria o pânico, não o futuro em si. Descartes também reforçava a importância dessa separação. Para ele, a clareza do pensamento exige que você trabalhe com o que é verificável. O futuro não pode ser verificado. Portanto, não pode ser tratado como fato. Quando a mente ignora esse princípio, ela opera no terreno da dúvida e da imaginação, que são instáveis por natureza. Você se afasta da razão e entra no território onde emoções desordenadas assumem o comando. O pânico nasce aí, na tentativa de raciocinar sobre o que não está disponível à razão. O medo do futuro também cresce porque você acredita que não estará preparado para lidar com o que vier. Mas essa crença não é baseada em evidências. Ela é baseada na narrativa que nasceu no passado e que agora é projetada para o que ainda não aconteceu. A mente ansiosa se esquece de todas as vezes em que você lidou com situações difíceis e sobreviveu. Esquece de todas as adaptações que você já fez. Esquece da força que já demonstrou. Ela age como se você fosse a versão mais fraca de si mesmo, não a mais preparada. Essa distorção alimenta a sensação de vulnerabilidade. O antídoto estoico contra esse pânico é simples e profundo: retornar ao que depende de você agora. O futuro não pode ser controlado, mas a postura que você assume no presente pode. A ansiedade tenta projetar você para um tempo que não existe. A disciplina estoica traz você de volta ao tempo que pode ser administrado. O presente é o único lugar onde o pensamento é confiável, onde o julgamento é possível, onde a ação é eficaz. Quando você volta ao presente, o pânico perde terreno porque não encontra material para se sustentar. A mente treinada não ignora o futuro. Ela apenas se recusa a sofrer por antecipação. Ela planeja sem se torturar. Ela se prepara sem se punir. Ela considera possibilidades sem se entregar a elas. Ela aceita a incerteza como parte natural da existência e age com firmeza apesar dela. Essa postura transforma o futuro de inimigo em horizonte. A ansiedade perde o domínio quando você para de tratá-la como previsão e passa a tratá-la como hipótese que não merece atenção imediata. Ao adotar essa postura, você começa a perceber que grande parte do pânico desaparece quando você retira a permissão que dava à imaginação para controlar o seu caminho. O futuro deixa de ser ameaça e se torna apenas o próximo capítulo. Nada mais, nada menos. No próximo capítulo, exploraremos como essa atenção ao presente se combina com o princípio estoico do controle para ancorar sua mente com firmeza naquilo que está ao seu alcance. A prática de ancorar a mente naquilo que depende de você. A mente só encontra paz quando se fixa no que pode fazer agora. Esse é um dos princípios mais fundamentais do estoicismo e também um dos mais difíceis de aplicar quando a ansiedade tenta assumir o comando. A mente ansiosa se move em excesso. Ela tenta administrar o que não existe, tenta influenciar o que não controla, tenta garantir o que nunca esteve ao seu alcance. Cada tentativa fracassada aumenta a sensação de impotência e, com isso, o medo cresce. A ancoragem estoica funciona como um retorno deliberado ao eixo, uma reorientação consciente da atenção para aquilo que está sob sua responsabilidade imediata. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, não como ideia abstrata, mas como disciplina diária. Eles filtravam a realidade em duas partes, o que depende deles e o que não depende. Essa distinção era o alicerce da tranquilidade.
Quando você se concentra no que pode controlar, sua energia se torna útil. Quando se concentra no que não pode, sua energia se torna peso. A ansiedade nasce exatamente da tentativa de agir sobre o que está fora de alcance. A mente se estende demais e se rompe onde é mais frágil. Descartes também reforçava essa prática, ainda que sob outro método. Para ele, o pensamento deve ser ordenado em etapas, começando pelo que é mais simples e mais claro, e nada é mais claro do que o que está diretamente nas suas mãos agora. Quando você tenta resolver tudo ao mesmo tempo, cria confusão. Quando tenta resolver o futuro antes do presente, cria tensão. A clareza cartesiana exige foco, delimitação e progressão. E esse foco só existe quando você consegue ancorar a mente no ponto exato onde a ação é possível. A ancoragem não é passividade, é precisão. É reconhecer que a vida só pode ser manejada a partir do lugar onde você realmente está. A mente ansiosa tenta estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Ela tenta antecipar reações alheias, prever desfechos, corrigir cenários, calcular riscos. Essa multiplicidade de direções esgota a capacidade de raciocínio. A ancoragem devolve o poder de decisão porque elimina o excesso. Quando você volta ao que depende de você, o caos perde força porque a atenção deixa de alimentar aquilo que não pode ser resolvido agora. Essa prática começa com um simples questionamento. O que exatamente está ao meu alcance neste momento? Não amanhã. Não daqui a uma semana. Agora. Muitas vezes, a resposta é menor do que sua mente gostaria, mas é também mais poderosa do que ela imagina. Às vezes, o que depende de você é uma conversa honesta. Às vezes, é uma tarefa objetiva. Às vezes, é apenas a respiração que devolve presença ao corpo. O tamanho da ação não define sua eficácia. O que importa é que ela seja verdadeira, concreta e executável. O gesto pequeno feito com lucidez vale mais do que 1000 cenários imaginados. A ancoragem também revela um ponto profundo. Quando você foca no que depende de você, sua identidade começa a mudar. A sensação de impotência diminui porque você age dentro do território da responsabilidade real. A percepção de incapacidade diminui porque você cumpre aquilo que prometeu a si mesmo. A mente aprende que não precisa se espalhar para todos os lados para se sentir segura. Ela aprende que segurança verdadeira nasce do domínio do próprio comportamento e não da tentativa de controlar circunstâncias externas. Ao ancorar sua mente no que depende de você, você cria um tipo de estabilidade que não oscila com os eventos. A vida pode mudar, mas sua postura continua firme. O mundo pode se agitar, mas sua atenção permanece no que é administrável. Esse tipo de foco transforma a ansiedade em combustível para a ação, e não em barreira. Ele devolve direção ao pensamento e consistência ao comportamento. No próximo capítulo, veremos como essa ancoragem, combinada com disciplina e clareza, reconstrói uma força interior capaz de resistir ao medo e sustentar uma vida emocional mais sólida e estável. A reconstrução da força interior. A ansiedade perde força quando você ganha estrutura. Essa estrutura não surge de um único insight, mas de um processo contínuo de reconstrução interna. Depois de compreender seus pensamentos, disciplinar sua calma e ancorar sua atenção no que depende de você, algo começa a mudar silenciosamente. A mente deixa de ser território vulnerável e passa a ser um espaço organizado, onde cada emoção encontra seu lugar e cada pensamento precisa passar pelo crivo da razão antes de influenciar seu estado. É nessa organização que a força interior nasce, não como rigidez, mas como estabilidade. Os estoicos falavam dessa força como uma fortaleza construída de dentro para fora.
Não é uma parede que bloqueia as emoções, mas uma fundação que impede que elas derrubem você. Quando Marco Aurélio escrevia sobre o poder de permanecer inteiro, mesmo quando pressionado pelas circunstâncias, ele descrevia essa estrutura interna. Uma força que não depende do mundo estar calmo para existir. Uma força baseada em princípios sólidos que resistem ao impacto das emoções negativas. Essa força não elimina o medo, mas impede que o medo defina seu caminho. Descartes, por sua vez, via essa estrutura como fruto de um pensamento metódico. Ele acreditava que a mente, quando organizada, cria estabilidade emocional, porque a clareza reduz o espaço para interpretações caóticas. A reconstrução da força interior acontece quando você passa a confiar mais na sua capacidade de raciocinar do que nas sensações imediatas. Quando você percebe que pode questionar, analisar, revisar e corrigir. A força não está na ausência de emoção, mas na presença de método. O caos perde autoridade quando a mente aprende a se orientar por princípios, não por impulsos. Essa força interior também se fortalece quando você cumpre pequenas disciplinas diariamente. Não são grandes atos heróicos que constroem estabilidade, mas pequenas decisões que você repete até que se tornem parte da sua identidade. A cada vez que você escolhe enfrentar em vez de fugir, a estrutura se fortalece. A cada vez que você decide observar antes de reagir, a estrutura se fortalece. A cada vez que você retorna ao presente e deixa de alimentar cenários imaginários, a estrutura se fortalece. A força interior nasce da soma dessas escolhas e não de um único momento de coragem. A reconstrução da força interior exige honestidade. É preciso admitir onde você se quebrou, onde perdeu clareza, onde o medo ganhou terreno, não para se culpar, mas para compreender. A força verdadeira não é negação, é reconhecimento. Os estoicos ensinavam que a mente só pode ser governada quando você tem coragem de ver exatamente onde ela perdeu o comando. A vulnerabilidade examinada se transforma em fundamento. O medo analisado se transforma em compreensão. A confusão entendida se transforma em direção. Quando essa estrutura começa a se formar, você percebe um fenômeno importante. O que antes te derrubava, agora apenas te desafia. O que antes parecia insuportável, agora se torna administrável. O que antes desencadeava pânico, agora gera reflexão. Isso não significa que a vida ficou mais leve, mas que sua mente ficou mais forte. A ansiedade perde espaço porque você não depende mais de circunstâncias favoráveis para permanecer estável. A estabilidade vem de dentro, não de fora. Essa força também muda sua relação com o tempo. Você deixa de viver preso ao passado ou dominado pelo futuro. A estrutura te mantém ancorado no presente, onde suas ações têm impacto real. Você se torna mais firme, mais íntegro, mais consistente. A mente treinada sustenta o corpo, mesmo quando o mundo tenta empurrar você para lugares instáveis. Essa maturidade emocional não é uma armadura rígida, mas um eixo que o mantém alinhado mesmo quando tudo ao redor oscila. No próximo capítulo, você verá como essa força reconstruída permite a última transformação. Deixar de ser prisioneiro da própria mente e se tornar o observador que escolhe o rumo da própria vida. A virada final, deixar de ser o reagente e se tornar o observador. A liberdade começa quando você deixa de ser reagente e passa a ser observador. Essa é a transição que encerra o ciclo da ansiedade e inaugura um novo tipo de vida interior. Até aqui, você aprendeu a enxergar o instante em que o medo nasce, a desfazer ilusões de controle, a corrigir percepções, a confrontar a imaginação desordenada, a silenciar o ruído interno, a separar fatos de pensamentos, a romper o ciclo da fuga, a desmontar identidades falsas, a construir calma, a aceitar a realidade com maturidade, a reescrever sua narrativa.
a dissolver o pânico do futuro, a ancorar-se no que depende de você e a reconstruir sua força interior. Agora chega o ponto em que tudo isso se integra em uma nova postura, a postura do observador consciente. Ser observador não é se afastar da vida, é participar dela com lucidez. É perceber o que acontece dentro de você ao mesmo tempo em que participa do mundo, sem ser arrastado pela tempestade dos pensamentos automáticos. O reagente é levado pelo impulso. O observador escolhe. O reagente é dominado por emoções súbitas. O observador avalia. O reagente se identifica com cada pensamento, como se cada ideia fosse sua essência. O observador percebe que pensamentos surgem e desaparecem e que ele não é obrigado a seguir nenhum deles. O reagente vive dentro das narrativas que a ansiedade produz. O observador enxerga essas narrativas como construções transitórias, que só têm poder quando são acreditadas. Os estoicos chamavam esse estado de hegemonikon, o comando interior. Não era uma metáfora, era um exercício prático de presença. Para eles, o ser humano devia procurar o ponto dentro da própria mente onde permanecia íntegro, mesmo quando tudo ao redor se movia. Esse ponto não é emoção, nem pensamento, nem sensação. É a capacidade de observar todos eles sem se confundir com nenhum. É o espaço interno onde você escolhe a direção antes que o impulso tome a decisão por você. Descartes também apontava para essa autoridade interior, ainda que com outra linguagem. Quando ele falava da dúvida metódica, estava ensinando a criar um espaço mental entre o pensamento e a aceitação do pensamento. O observador cartesiano questiona antes de assumir. Ele examina antes de acreditar. Ele não entrega seu julgamento ao primeiro movimento emocional. Essa postura transforma a mente em instrumento e não em prisão. Ser observador não elimina emoções. Permite compreendê-las. Não impede pensamentos. Impede que eles governem você. Não elimina o medo. Impede que ele decida por você. A ansiedade perde poder nesse ponto porque a mente finalmente recupera a soberania. O que antes parecia avalanche agora é percebido como movimento interno que pode ser visto, compreendido e liberado. O que antes parecia caos agora é reconhecido como padrões que surgem e desaparecem. O que antes parecia identidade agora é visto como estado passageiro. O observador é livre porque ele consegue se separar do fluxo sem fugir dele. Ele participa da vida sem se perder dentro dela. Ele sente emoções sem permitir que elas se tornem tiranas. Ele permite pensamentos, mas só segue aqueles que resistem ao exame racional. Ele experimenta medo, mas não se curva a ele. Essa liberdade é silenciosa. Não precisa ser notada por ninguém, mas transforma completamente a relação que você tem consigo mesmo. A partir desse ponto, a vida muda, porque você não vive mais preso ao que a mente cria, e sim ancorado na consciência que observa a mente. A ansiedade perde a última base que sustentava sua autoridade. A crença de que você é obrigado a reagir a tudo que surge dentro de você. Quando essa crença cai, o mundo interior se reorganiza. Você percebe que não é o medo, não é o pensamento, não é o impulso. Você é quem vê tudo isso. Esse é o final da jornada e, ao mesmo tempo, o verdadeiro começo. Porque ser observador não é um estado que aparece uma vez. É uma prática, é uma postura, é o exercício diário de recuperar o comando antes que a ansiedade recupere o que perdeu. Você não elimina o medo. Você aprende a caminhar enquanto ele existe. Você não destrói o caos. Você aprende a permanecer firme enquanto tudo se move. Essa é a essência da liberdade interior.